A Bíblia é lâmpada para os seus passos e luz para o seu caminho. Raio X da Bíblia. Aprofunde a Sagrada Escritura com o missionário comboniano, Padre José Joaquim, no programa Raio X da Bíblia. Estimados, estimadas, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um tema bíblico, tema de estudo bíblico, tema número 6, o tema da hermenêutica bíblica, como ler a Bíblia, a hermenêutica bíblica. Então, este é o nosso 6º tema do curso bíblico. Vamos começar com a oração inicial, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, fonte da palavra viva e luz para o nosso caminho, enviai sobre nós o vosso Espírito Santo, para que, ao estudarmos a Sagrada Escritura, aprendamos a escutar a vossa voz, a compreender o vosso desígnio e a acolher com humildade a vossa vontade. Abri a nossa mente para entender as Escrituras e abri o nosso coração para viver o que nelas encontramos. Que a vossa palavra seja para nós sabedoria, discernimento e missão. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, dizíamos que este 6º tema do estudo bíblico é a hermenêutica bíblica, como ler a Bíblia. O que é hermenêutica? A palavra hermenêutica significa interpretar, explicar ou traduzir. No contexto bíblico, hermenêutica é a arte e a ciência de compreender a palavra de Deus tal como foi escrita, transmitida e vivida na igreja. E por que é necessária a hermenêutica? A hermenêutica é necessária porque a Bíblia é antiga. Foi escrita noutras culturas e línguas. Também é necessária a hermenêutica porque a Bíblia contém gêneros literários muito diferentes. Então é preciso interpretá-los, é preciso explicá-los. Além disso, a hermenêutica é necessária porque a Bíblia foi escrita em contextos históricos específicos. A Bíblia não foi escrita hoje. Foi escrita há muito tempo e em diferentes épocas. Então é preciso interpretar os textos. E também a hermenêutica é necessária porque é fácil que a Bíblia seja mal interpretada. É muito fácil que os textos bíblicos sejam manipulados. Então é preciso aprofundar o tema da hermenêutica bíblica, o tema da interpretação da Bíblia. De fato, sem hermenêutica, surgem dois extremos muito perigosos. O primeiro extremo é o fundamentalismo, ler tudo ao pé da letra
ignorando os gêneros literários, ignorando a língua em que foi escrita, a cultura, o contexto histórico, ignorando tudo isso, ler tudo ao pé da letra. Isso chama-se fundamentalismo. Então, a Bíblia é transformada num manual científico, ou num manual jurídico, ou num manual histórico, o que ela não é, de nenhum modo, não é? O outro extremo muito perigoso, sem a hermenêutica, é o subjetivismo. Subjetivismo quer dizer cada um inventa o seu próprio sentido, cada um inventa a sua própria interpretação desligada da fé da igreja. Cada um inventa a sua interpretação sem tomar em consideração o que a igreja interpreta, o que a igreja pensa e o que a igreja preserva sobre um determinado texto. Então, assim, a Bíblia torna-se espelho das próprias ideias. Neste perigo do subjetivismo, a Bíblia torna-se espelho das próprias ideias. Então, a hermenêutica é importante. Ela é um caminho de fidelidade, é um caminho de espiritualidade, onde a palavra de Deus é lida com a mente, com o coração, e é lida com a igreja, e é lida, sobretudo, com o Espírito Santo. Então, não podemos aceitar manipulação do texto bíblico. Ela deve ser lida no seu contexto, a partir do seu contexto histórico, cultural, linguístico, e depois este contexto é atualizado no contexto de hoje. Há alguns fundamentos do magistério sobre a hermenêutica, fundamentos magisteriais da hermenêutica bíblica. A Dei Verbum número 12, esse documento do Concílio Vaticano II, no número 12, é conhecido como o coração da hermenêutica católica. É o coração da hermenêutica católica, o número 12 da Dei Verbum. Oferece 3 critérios para a hermenêutica. Diz, primeiro critério, procurar o sentido que o autor humano quis exprimir. Procurar, ao ler o texto, procurar o sentido que o autor humano quis exprimir. Segundo critério fundamental, ler o texto no mesmo espírito em que foi escrito. Porque a Bíblia é inspirada, só se compreende com o Espírito Santo. Este é o segundo critério fundamental que encontramos na Dei Verbum 12. E o terceiro critério é considerar 3 princípios espirituais. 3 princípios espirituais. O primeiro, unidade da Escritura. Segundo, tradição viva da Igreja. Terceiro, analogia da fé. Explico brevemente. Esses 3 princípios espirituais que a Dei Verbum recomenda que todo cristão deveria levar em consideração. Unidade da Escritura. Quer dizer que a Bíblia interpreta-se pela Bíblia. Antes de recorrer a explicações, a histórias, antes de recorrer digamos, a textos escritos de teólogos, primeiro é a Bíblia mesma. A Bíblia interpreta-se pela Bíblia. Quer dizer, um texto bíblico interpreta outro texto bíblico. O segundo critério era a tradição viva da igreja. Quer dizer que a fé da igreja é o ambiente natural da escritura. A fé da igreja.
a minha interpretação não pode contradizer a fé da igreja. E o terceiro critério, analogia da fé. O que é analogia da fé? Que a interpretação deve estar em harmonia com o conjunto da fé cristã, com todo o conjunto da fé cristã, não só com alguns princípios, algumas afirmações que encontramos no catecismo, não, é todo o conjunto da fé católica deve ser mantido ao interpretar um texto bíblico. Então, como vemos aí, não? A Dei Verbum 12 é a bússola, podemos dizer que ela é a bússola para toda a leitura bíblica, para uma boa interpretação bíblica. A Dei Verbum é a nossa bússola. Mas também temos o catecismo da Igreja Católica, nos parágrafos 109 a 118, 109 a 118, aí temos uma síntese pedagógica para a hermenêutica bíblica, para a interpretação bíblica. De fato, este catecismo, nestes números 119 a 118, retoma e aprofunda o que a Dei Verbum 12 também afirma. Por exemplo, este catecismo diz que a Bíblia, estes números do catecismo afirmam que a Bíblia deve ser lida como palavra de Deus em palavras humanas. Palavra de Deus em palavras humanas. E também afirma o catecismo que os critérios espirituais são importantes, aqueles que acabamos de ver, a unidade da escritura, a tradição e a analogia da fé, que acabamos de explicar, e também fala dos 4 sentidos da escritura, que estes sim podemos deter-nos um bocado neles, não é? Os 4 sentidos da escritura. O primeiro é o sentido literal, e o foco qual é? O que o texto diz. Sentido literal. Quando eu estou perante um texto bíblico, como é que eu interpreto um texto bíblico? Então, primeiro, sentido literal. Qual é o foco? O que o texto diz? E qual é a pergunta-chave que me ajuda a fazer uma interpretação bíblica a partir do sentido literal? O que o autor quis comunicar neste texto? O que o autor quis comunicar neste texto que eu estou a tentar interpretar? Então, este é o sentido literal. O que o texto diz a partir daquilo que o autor quis comunicar. O segundo sentido é alegórico. Alegórico, sentido alegórico. O foco é o que aponta para Cristo. Como este texto revela Cristo. Então, eu posso ler também um texto do Antigo Testamento de maneira alegórica. Antigo Testamento ainda Jesus Cristo, digamos, não se tinha encarnado. Estamos antes de Jesus Cristo. Mas nós sabemos que também o Antigo Testamento aponta para Cristo. Então, também ao ler um texto do Antigo Testamento, a pergunta é válida. O que neste texto aponta para Cristo? O que este texto diz sobre Cristo? Como é que este texto revela alguns aspectos, alguns elementos, algumas atitudes de Cristo? Então, esse é o sentido alegórico. Temos o terceiro sentido, é o sentido moral. Sentido moral. A pergunta é como viver? Como viver a partir deste texto? O que este texto me ensina para a vida? Que atitude este texto inspira?
Esse é o sentido moral. Depois temos, por último, o sentido anagógico. Anagógico. Não confundamos com o alegórico que vimos antes. Antes era sentido alegórico, de alegoria, quando dizíamos que no sentido analógico, não, desculpe, era no sentido analógico, que era a interpretação em harmonia com o conjunto da fé. Agora é o sentido anagógico. Anagógico. Então, são três palavras muito, se queremos, facilmente se podem confundir. Analógico, quando se procura interpretar a Bíblia sem contradizer o conjunto, todo o conjunto da fé cristã. Isso é analógico. Mas também temos alegórico, quando, ao interpretar a Bíblia, tentamos identificar os elementos de Cristo em cada texto, as atitudes de Cristo, as características de Cristo em todos os textos, também nos textos do Antigo Testamento. E o terceiro também, o terceiro é anagógico, é para onde caminhamos. O que o texto diz sobre a vida eterna? Então, esse terceiro termo, anagógico, é tomar o texto olhando para onde caminhamos, para onde peregrinamos, a vida eterna. O que este texto que eu acabo de ler me diz sobre a vida eterna, sobre a última morada de todo o ser humano, que é o céu. Então, aí, cuidado, repito, estes três termos que são facilmente, que se podem facilmente confundir. Analógico, interpretar a Bíblia sem contradizer os ensinamentos da fé, isso chama-se analogia, não é? Depois temos alegórico, identificar o que o texto diz sobre Cristo. E depois anagógico, identificar no texto o que se diz sobre a vida eterna. Então, isto pode ser direta ou indiretamente, pode ser explícita ou implicitamente, não? O texto pode falar da vida eterna, mas não assim abertamente. Pode ser também através de símbolos, através de histórias que aparecem no texto, mas o texto pode também ser lido a partir do que nos espera lá no céu. O que esse texto fala sobre o fim da nossa vida terrena, sobre a vida eterna. Erros comuns, se queremos voltar a este ponto, prescindindo destes quatro sentidos, de tudo que acabamos de mencionar até agora, há erros comuns de interpretação para aqueles que não tomam a sério tudo que acabamos de dizer até agora. Há erros de interpretação. Já falamos do fundamentalismo. Dissemos que era ler tudo literalmente, ignorando o autor, ignorando a linguística, ignorando a cultura, o contexto histórico em que o texto foi escrito. Então, tudo literalmente.
Se Jesus Cristo manda tirar o olho quando for ocasião de pecado, o olho, então literalmente a pessoa arranca o olho. Então, uma leitura literal da Bíblia não é, digamos, não é admissível uma leitura literal da Bíblia. Depois, outro erro é a leitura isolada dos versículos, aquele caçar o versículo sem contexto, aquele famoso abrir aleatoriamente, não é, o texto e pronto, a caça ao versículo ou a caça ao meu texto, o texto que me diga alguma coisa quase magicamente. É um outro erro comum de interpretação. O outro erro é projeções culturais. Quer dizer o quê? Ler a Bíblia com categorias modernas. Tomar o texto bíblico e começar a analisar com categorias de hoje em dia, da juventude de hoje, da cultura de hoje, como as mulheres vivem hoje, como os homens vivem hoje, como os casamentos são hoje, como o matrimônio é feito, como o batismo é feito, mas o texto não foi escrito hoje. Então, esse é o outro erro, chama-se projeções culturais. Outro erro ainda, moralismo, já mencionei na introdução, reduzir a escritura a regras, tomar o texto bíblico rigidamente, só como regras para obedecer cegamente, chama-se moralismo. Depois temos outro erro, revelações privadas que contradizem a Bíblia, revelações privadas. Começar a inventar ou a dizer que Deus revelou-me isto, Deus revelou-me que o mundo vai acabar, Deus revelou-me vai acabar amanhã o mundo, Deus revelou-me que aquele senhor vai morrer hoje. Então, estas revelações privadas que contradizem o conteúdo da Bíblia, esquecendo-nos que a Escritura é a norma suprema, não são as revelações ou sonhos que alguém tenha. Sonhou, então pronto, e vai obedecendo ao seu sonho. Então, cuidado, são erros graves de pensar que o sonho é mais importante que a palavra escrita. Agora, também há outro erro que não gostaria aqui de deixar de mencionar, que é o chamado uso ideológico. Uso ideológico da Bíblia. Quer dizer o quê? Manipular o texto para justificar os meus interesses, para justificar as minhas ideologias partidárias, ou de religião, ou de grupo. Então, acomodar o texto bíblico às minhas ideologias, ou do meu partido, ou do meu grupo, do meu bairro, da minha família, enquanto que a Bíblia não pode ser manipulada e acomodada a ideologias. Então, esse erro chama-se uso ideológico da Bíblia. Façamos uma breve pausa e voltamos dentro de instante. Eu vim para escutar Tua palavra, Tua palavra, Tua palavra de amor. Tua palavra, Tua palavra, Tua palavra de amor. Eu gosto de escutar Tua palavra, Tua palavra, Tua palavra de amor. Tua palavra, Tua palavra, Tua palavra de amor. Eu quero entender melhor Tua
palavra, tua palavra, tua palavra de amor. Tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor. O mundo ainda vai viver. Tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor. Tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor. Tua palavra de amor. Bem-vindas, bem-vindos, irmãos e irmãs, à segunda parte do nosso estudo bíblico de hoje. Dizer que existe também o que se chama de hermenêutica contextual. Hermenêutica contextual. Além dos 4 sentidos que mencionamos anteriormente, na primeira parte, é preciso, para interpretarmos a Bíblia, digamos, corretamente, considerar a hermenêutica contextual. O que é hermenêutica contextual? É uma hermenêutica, é uma leitura, é uma interpretação da Bíblia que ilumina as realidades de hoje. Ilumina as realidades de hoje. A pobreza, a violência, a falta de reconciliação, a comunidade, as questões de justiça, as questões ecológicas, a dignidade humana. Então, ler a Bíblia também procurando iluminar as realidades de hoje. Então, chama-se hermenêutica contextual, não é? Então, a Bíblia torna-se palavra viva, porque ela toca a dor, toca as lutas de cada dia, toca as culturas, toca a esperança, toca os problemas. Então, ela torna-se palavra viva a partir desta hermenêutica contextual. A Bíblia também é em diálogo. A hermenêutica bíblica deve ajudar-nos a olhar para a Bíblia como um diálogo. A leitura e a interpretação da Bíblia é um diálogo. O leitor e o Espírito. É um diálogo entre leitor e Espírito Santo. Quando falamos de hermenêutica, é fácil ficar apenas ao nível técnico. O contexto histórico, os gêneros literários, os métodos para interpretar, o que fazer, como fazer, os estilos, os sentidos que acabamos também de explicar. Tudo isso é necessário, mas não é suficiente. Se a leitura bíblica ficar só aí, torna-se um mero estudo intelectual, não um diálogo, não um encontro com o Deus vivo. Então é preciso considerar isso, que a Bíblia não é só um texto. A Bíblia não é um texto morto. A Bíblia é um encontro. A Bíblia é um encontro. Quer dizer que Deus fala através do texto. O leitor escuta, acolhe, responde. E o Espírito Santo é que faz a ponte entre o texto e o coração do leitor. Além disso, a palavra escrita, aquela página escrita, ela lê o leitor. Aquela palavra tem capacidade
de me ler. A mim, que sou leitor, ela me lê. Ela tem essa capacidade, não? A palavra lê o leitor. Normalmente pensamos que nós lemos a Bíblia, mas esquecemos-nos que a Bíblia nos lê. A Bíblia lê-me a mim. Por quê? Por que a Bíblia lê-nos? A Bíblia tem essa capacidade de ler o leitor, porque revela as suas resistências. A Bíblia revela as misérias do leitor. Então, quem é lido não é o texto bíblico, mas é o leitor, é a pessoa que é lida pela Bíblia. A Bíblia lê, interpreta a ele. Não é ele que interpreta a Bíblia. Então, porque a Bíblia revela as nossas resistências, as nossas limitações. A Bíblia desmascara as nossas falsas esperanças. Ela consola as nossas feridas, corrige as nossas ilusões. E, digámos-lo também, ela confirma os nossos passos de fidelidade a Deus. Então, quer dizer a verdade, o leitor é o texto bíblico. E quem é lido é a pessoa, é o ser humano, ele que é lido. Porque é como se a Bíblia fosse uma máquina que faz uma radiografia, não é? Então, a pessoa na máquina faz uma radiografia, então diz tudo o que a pessoa tem, não é? Se tem doenças, se o fígado está bom, se os ossos estão bons, se alguma coisa está torcida. Então, assim é o texto bíblico. O texto bíblico tem essa capacidade de fazer uma radiografia, um raio-x da pessoa que lê. Mas é preciso ler com muita humildade, é preciso interpretar com muita humildade. E aqui o papel do Espírito Santo é imprescindível, é importantíssimo em tudo isto, não é? O Espírito abre a inteligência para compreender, o Espírito abre o coração para acolher, o Espírito move a vontade para responder. Então, abre a inteligência para compreender, abre o coração para acolher, move a vontade para responder. Então, sem o Espírito, a pessoa pode ler e descobrir quase tudo de si, mas não responder. Então, esses 3 pontos são muito importantes, né? O papel do Espírito na hermenêutica bíblica. Ele abre a inteligência para compreender o texto bíblico. O Espírito Santo abre o coração para acolher a mensagem do texto bíblico. E por último, o Espírito Santo move a minha vontade para responder, para fazer o que o texto bíblico me diz. A Bíblia, assim, podemos dizer que é uma escola, é uma escola de escuta, é uma escola, porque neste exercício de hermenêutica nós aprendemos a escutar a Deus, aprendemos a escutar a realidade em que vivemos, a escutar os outros e a escutar o que se passa dentro de nós. Então, este exercício de interpretação do texto bíblico leva-nos a este tema da Bíblia como escola de escuta. Porque aprendemos a escutar a Deus quando lemos o texto bíblico, aprendemos a interagir com a vontade de Deus.
Mas também, interagindo com a vontade de Deus, nós aprendemos a escutar a realidade em que vivemos, as coisas que acontecem. Também aprendemos a escutar os outros. E por fim, aprendemos a escutar o que se passa dentro de nós. Mais uma breve pausa musical e voltamos dentro de poucos instantes. Pela palavra de Deus, saberemos por onde andar. Ela é luz e verdade, precisamos acreditar. Cristo me chama, Ele é pastor, sabe meu nome, fala Senhor. Pela palavra de Deus, saberemos por onde andar. Ela é luz e verdade, precisamos acreditar. Sei que a resposta vem do meu ser, quero seguir-te para viver. Pela palavra de Deus, saberemos por onde andar. Ela é luz e verdade, precisamos acreditar. Mãos estendidas pedem um pão, devo parti-lo com meu irmão. Pela palavra de Deus, saberemos por onde andar. Ela é luz e verdade, precisamos acreditar. Bem-vindas, bem-vindos ao terceiro e último momento, que é já de síntese, de resumo, o que eu chamaria de mensagem espiritual e pastoral deste tema. Qual é a mensagem espiritual e pastoral deste tema de hoje? Primeira mensagem: a Bíblia é palavra de Deus em palavras humanas. Deus fala através de autores humanos com a sua cultura, língua e história. Isso mostra que Deus se aproxima de nós com ternura e simplicidade. Deus se aproxima de nós com ternura e simplicidade. Daí que a comunidade deve respeitar o texto bíblico, evitando interpretações mágicas, manipuladas, literais ou digamos, inventadas. Segunda mensagem. Qual é a mensagem espiritual e pastoral deste tema da hermenêutica bíblica? Segunda, é preciso conhecer o contexto para ouvir bem a palavra. Conhecer o contexto em que o texto foi escrito para poder ouvir bem a palavra. Jesus explicou as Escrituras aos discípulos de Emaús, mostrando o contexto dos textos bíblicos que ele explicava, não é? Em Lucas 24, 27, Jesus explica as Escrituras aos discípulos de Emaús após a sua ressurreição, mostrando o contexto, para dizer que a fé cresce quando entendemos o que Deus quis dizer naquele tempo, quando não só inventar, não pegar no texto e imediatamente aplicar à minha realidade, ao meu casamento, à minha doença, ao meu problema imediatamente, não, partir
daquilo que Deus quis dizer naquele tempo e depois aplicar a hoje. Nós hoje temos catequistas, missionários, pregadores, proclamadores, leitores da palavra. Todos eles precisam estudar, conhecer o contexto histórico, literário e cultural para não ensinar erros. Para não ensinar erros na catequese, não ensinar erros nas homilias. Então, estudar o contexto histórico, literário e cultural. Terceira mensagem: a Bíblia interpreta-se com a Bíblia. A Bíblia interpreta-se com a Bíblia. Quer dizer que a palavra ilumina a palavra. Eu tomo um texto, devo procurar na própria Bíblia outro texto bíblico que explica aquele texto que eu estou a ler. Então, sem correr imediatamente para um teólogo, o que o teólogo diz, o que o padre fulano disse, o que a irmã fulana disse sobre isso, o que o pastor fulano disse. Não, antes de ir às explicações dos outros, partir do princípio que, afinal, a explicação de um texto está na própria Bíblia. É só conhecer quais são os textos chamados paralelos. Textos paralelos. Então, eu quero interpretar um texto. Então, o texto explica-se, interpreta-se com o texto bíblico. A Bíblia interpreta-se com a Bíblia. Então, eu vou procurar outro texto que ilumina o texto que eu estou a ler. Então, aqui a comunidade deve aprender a evitar interpretações isoladas dos textos. Tomar um versículo sozinho, isolado, começar a interpretar ou aplicar. Isso é perigoso. Isso é perigoso. A leitura, a interpretação da Bíblia, a hermenêutica deve ser sempre equilibrada e completa. Quarta mensagem: a Bíblia deve ser lida em igreja. A quarta mensagem deste tema da hermenêutica, ela deve ser lida em igreja. O Espírito Santo guia a igreja na interpretação da palavra. Ninguém é dono da Bíblia. Nenhum cristão deve considerar-se dono da Bíblia. Mesmo que seja estudioso, biblista, teólogo, catequista de longa experiência, padre, ou bispo, ou papa, ninguém é dono da Bíblia. A igreja. Então, a Bíblia deve ser lida em igreja. Então, a leitura comunitária, os grupos bíblicos, os círculos, a catequese, mas, sobretudo, como dizíamos, tomando sempre em consideração o conjunto da fé cristã. O conjunto da fé cristã. Todas as verdades da fé que a igreja preserva e ensina. Quinta mensagem deste tema: a palavra deve levar à vida, não apenas ao conhecimento. A palavra deve levar à vida, não apenas ao conhecimento. De fato, a verdadeira interpretação é aquela que transforma o coração, né? A Bíblia não é um livro só para decorar, conhecer versículos e capítulos. É um livro para viver, não é para decorar, para viver. Daí que a comunidade deve perguntar sempre: como é que este texto nos ajuda a amar mais? Como é que este texto nos ajuda a servir mais, a perdoar mais, a viver mais em paz? Então, sempre a Bíblia deve levar à vida, à transformação da vida. Sexta mensagem, última, sexta mensagem: a Bíblia deve ser lida com o Espírito Santo. Deve ser lida com o Espírito Santo que a inspirou. O Espírito Santo é que inspirou a Bíblia. O Espírito Santo sabe
qual é a mensagem da Bíblia, porque foi o Espírito Santo que inspirou o autor sagrado para escrever. Então o Espírito Santo conhece os segredos da mensagem bíblica. Então ler sempre com o Espírito Santo, interpretar a Bíblia com o Espírito Santo. Sem o Espírito, a Bíblia torna-se letra morta. Com o Espírito, ela torna-se palavra viva. Daí a necessidade de acompanhar a oração, não é? Acompanhar a leitura bíblica, a interpretação bíblica com a oração, porque a hermenêutica, a interpretação da Bíblia não é apenas um estudo, como dizíamos, é encontro com Deus. Então, rezar, pedir sempre a presença do Espírito, pedir sempre a iluminação do Espírito Santo. Pois bem, podemos ficar por aqui, queridos irmãos, queridas irmãs. Façamos uma oração final, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, que nos falais através das Escrituras, e iluminais o nosso coração com a vossa verdade. Nós vos agradecemos por este encontro de hoje e pela luz que derramastes sobre nós. Concedei-nos a graça de interpretar a vossa palavra com sabedoria, humildade e fidelidade. Que o vosso Espírito Santo seja sempre o nosso mestre interior, para que compreendamos o que lemos, vivamos o que compreendemos e anunciemos o que vivemos. Fazei da vossa palavra a nossa alegria, fazei da vossa palavra a nossa força e a nossa missão. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Então, Deus vos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até a próxima. Obrigado pela atenção. A Bíblia é lâmpada para os seus passos e luz para o seu caminho. Raio X da Bíblia. Aprofunde a Sagrada Escritura com o missionário comboniano Padre José Joaquim no programa Raio X da Bíblia.